A vida, em sua tapeçaria intrincada de luz e sombra, muitas vezes nos apresenta caminhos tortuosos, repletos de perdas que dilaceram a alma e traumas que deixam cicatrizes profundas em nosso ser. Sentimos o impacto devastador de um adeus inesperado, a dor lancinante de uma traição que abala os alicerces da confiança, o peso esmagador de um fracasso que nos faz questionar nosso próprio valor. Nesses momentos, o silêncio interior pode parecer ensurdecedor, a escuridão, impenetrável, e a esperança, um fio tênue prestes a se romper. É quando a alma clama por um bálsamo, por uma mão amiga que nos guia através do vale sombrio, por uma luz que nos recorde que, mesmo nas profundezas da dor, a vida pulsa e a renovação é possível. Neste espaço sagrado que hoje abrimos, convidamos você a respirar fundo e a permitir que a correnteza gentil do momento presente o envolva. Deixe que as preocupações do mundo exterior se desvaneçam, que os ruídos da mente se aquietem. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, a terra sustentando seus pés, a vida vibrando em cada célula do seu corpo. Este é um convite para o mergulho na essência do ser, um convite para redescobrir a força que reside em seu âmago, mesmo quando as tempestades da vida parecem ter levado tudo embora. As perdas e os traumas, por mais avassaladores que sejam, não definem a totalidade da nossa existência. Eles são, muitas vezes, portais para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo que nos cerca, oportunidades inesperadas para o crescimento espiritual e para a descoberta de uma resiliência que nem sequer imaginávamos possuir. Inspirados pela sabedoria atemporal de Chico Xavier, um farol de amor e compaixão em nosso mundo, propomos uma jornada de cura e renovação espiritual. Chico Xavier, através de sua mediunidade e de seus ensinamentos repletos de ternura e lucidez, nos legou um legado de esperança, mostrando que o sofrimento, quando compreendido à luz do amor divino, pode ser transformado. Ele nos ensinou a olhar para além da dor imediata, a enxergar a jornada da alma em sua totalidade, a encontrar consolo na certeza de que não estamos sós em nossas aflições. Suas palavras ecoam como um bálsamo para corações feridos, um guia seguro para aqueles que se sentem perdidos em meio à escuridão. Esta não é uma jornada para apagar as memórias dolorosas, mas para integrá-las, para extrair delas as lições de amor, perdão e fortalecimento. É um convite para redefinir nossa relação com a dor, para permitir que ela nos molde, em vez de nos quebrar. Através de reflexões profundas e de uma conexão com a energia sutil do amor incondicional, buscaremos desatar os nós do sofrimento, liberar o peso das mágoas e abrir espaço para que a luz da esperança e da renovação possa, finalmente, preencher os vazios deixados pelas perdas e pelos traumas. Acreditamos que, ao nos voltarmos para dentro, com a confiança de quem se sabe amparado pelo amor divino, podemos encontrar as ferramentas necessárias para cicatrizar as feridas da alma e emergir mais fortes, mais sábios e mais plenos de amor. Neste espaço, exploraremos como a oração, entendida não apenas como um ato de pedir, mas como um estado de profunda conexão e entrega, pode ser um poderoso instrumento de cura. Investigaremos a importância do perdão, a nós mesmos e aos outros, como um passo essencial para a libertação e a renovação. Abordaremos a força da fé, não como uma crença cega, mas como a confiança inabalável na bondade inerente do universo e na sabedoria divina que rege todas as coisas. Ao longo desta caminhada, honraremos a fragilidade humana, mas celebraremos a força indomável do espírito, capaz de renascer das cinzas, de encontrar beleza na desolação e de florescer mesmo nos solos mais áridos. Que este momento seja um santuário para sua alma, um convite para a autocompaixão e para a redescoberta da sua essência divina. Ao adentrarmos o âmago da cura e da renovação espiritual, especialmente após a passagem por perdas e traumas significativos, um dos pilares fundamentais que se revela é a aceitação radical da realidade presente. Essa aceitação, longe de ser sinônimo de resignação passiva ou de concordância com o sofrimento, é um ato corajoso de reconhecer o que é, sem resistência interna. É como um rio que, ao encontrar um obstáculo em seu curso, não combate ferozmente, mas encontra um novo caminho, fluindo ao seu redor com paciência e persistência. Essa atitude nos liberta da energia desgastante de lutar contra o inevitável, permitindo que a força vital seja redirecionada para a reconstrução interior. Ademais, a compreensão da impermanência como lei universal emerge como um bálsamo para a alma dilacerada. A filosofia budista, por exemplo, nos ensina que tudo está em constante fluxo, nascimentos e mortes, alegrias e tristezas, encontros e despedidas. As perdas que experimentamos, por mais dolorosas que sejam, fazem parte desse ciclo natural da existência. Compreender que a dor, assim como a alegria, é transitória, não diminui sua intensidade,
mas nos oferece uma perspectiva mais ampla, um refúgio de serenidade em meio à turbulência. É como observar as nuvens no céu. Elas mudam de forma, se movem e eventualmente se dissipam, dando lugar a novas paisagens celestiais. Outrosim, a liberação do apego às expectativas desempenha um papel crucial em nosso processo de renovação. Muitas vezes, a dor se intensifica porque nos apegamos à imagem de como as coisas deveriam ter sido ou ao futuro que idealizamos. Quando um trauma ou uma perda irrompe, ele desmantela essa estrutura de expectativas, gerando um profundo sentimento de desorientação. Aprender a soltar esses grilhões, a confiar que o universo tem um plano maior, mesmo que não compreendamos no momento, nos permite abrir espaço para novas realidades, para novas formas de ser e de viver que podem, surpreendentemente, trazer um novo sentido à nossa jornada. Além disso, a prática da autocompaixão é um ingrediente indispensável para a cura das feridas espirituais. Em momentos de grande sofrimento, tendemos a nos culpar, a nos criticar duramente, aumentando o fardo emocional. Chico Xavier, com sua imensa ternura, sempre nos incentivou a sermos gentis conosco, a reconhecer nossa vulnerabilidade e a nos tratar com o mesmo amor e compreensão que ofereceríamos a um amigo querido em dificuldades. É como um jardineiro que cuida com carinho de uma planta ferida, regando-a, protegendo-a do sol forte e nutrindo-a até que ela possa, gradualmente, recuperar sua vitalidade. Por conseguinte, a reconexão com o propósito de vida se apresenta como um farol em meio à escuridão. Quando confrontados com perdas e traumas, nossa visão de mundo e nosso senso de identidade podem ser abalados. Questionamos nosso lugar no mundo, o significado de nossas experiências. Nesse contexto, buscar e reafirmar nosso propósito, aquilo que nos move, que nos inspira e que nos conecta a algo maior que nós mesmos, torna-se uma âncora poderosa. Pode ser o amor pelos entes queridos, a dedicação a uma causa, a busca pelo conhecimento, a expressão da arte. Encontrar e viver esse propósito nos lembra que, apesar das adversidades, nossa existência tem valor e significado. Finalmente, a cultivação da gratidão por aquilo que ainda possuímos, mesmo em meio à escassez sentida, é um antídoto poderoso contra o desespero. É um convite para deslocar o foco do que foi perdido para o que permanece. A gratidão não nega a dor, mas a contextualiza, abrindo os olhos para as bênçãos ocultas, para as pequenas alegrias, para o apoio recebido, para a própria força interior que nos permite seguir adiante. É como um raio de sol que, mesmo em um dia nublado, encontra uma fresta para iluminar o caminho, lembrando-nos da beleza que persiste. A transcendência da dor, após a experiência de perdas e traumas, não se dá pela negação ou pelo esquecimento, mas sim pela reinterpretação alquímica da vivência. É como um alquimista que, em seu laboratório, transforma metais brutos em ouro. Nossas experiências dolorosas, quando submetidas ao calor da reflexão e ao crisol do aprendizado espiritual, podem ser transmutadas em sabedoria, compaixão e uma força interior inabalável. Essa reinterpretação não apaga a memória do sofrimento, mas muda nossa relação com ela, transformando-a de um fardo pesado em um testemunho da nossa capacidade de resiliência e crescimento. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com a acusação interna, com aquela voz que sussurra que você deveria ter sido mais forte ou ter agido diferente. A alquimia reside em reconhecer que, naquele momento, você fez o melhor que podia com as ferramentas e a consciência que possuía. Essa autocompaixão, essa permissão para ser humano em sua plenitude, é o primeiro passo para desarmar o juízo e iniciar a transformação. Ademais, a compreensão da interconexão universal é um bálsamo poderoso para a alma que se sente isolada pela dor. Em momentos de sofrimento extremo, é comum nos sentirmos como ilhas em um oceano de desolação. No entanto, a sabedoria espiritual nos revela que somos todos fios entrelaçados na grande teia da vida. A perda de um ente querido, por exemplo, não é apenas uma separação física, mas uma transformação nas energias que nos conectam. Ao invés de nos apegarmos à ausência, podemos buscar sentir a presença sutil daqueles que partiram em nossa memória afetiva, em seus ensinamentos, em seu legado. Essa percepção de unidade nos lembra que o amor transcende as barreiras da matéria e que, mesmo na aparente separação, a conexão permanece, nutrindo-nos e fortalecendo-nos. Outrosim, a desconstrução do ego ferido é um processo fundamental para a renovação espiritual. Perdas e traumas frequentemente atingem o ego, abalando nossa autoestima, nosso senso de segurança e nossa identidade. A dor pode nos levar a um estado de vitimização, onde nos identificamos com o sofrimento, e o ego se agarra a ele como uma forma de autopreservação distorcida.
A desconstrução desse ego ferido não significa eliminá-lo, mas sim dissolver a rigidez com que ele se apega à dor, permitindo que a essência do nosso ser, o espírito imortal, possa emergir. É como retirar uma casca grossa e endurecida para revelar o fruto suculento e vibrante que existe no interior. Por conseguinte, a prática da escuta atenta da intuição se torna um guia inestimável em nosso caminho de cura. Em meio ao turbilhão de emoções e pensamentos após um trauma, a voz clara da intuição pode parecer abafada. Contudo, é precisamente nesses momentos que precisamos silenciar o ruído externo e interno para sintonizar com a sabedoria que emana de nosso próprio interior. A intuição nos oferece insights sutis, direcionamentos que parecem vir do nada, mas que, na verdade, são a voz do nosso eu superior, guiando-nos para os passos necessários à nossa cura. Imagine estar em uma encruzilhada escura, sem saber para onde ir. A intuição seria aquela luz suave, quase imperceptível, que aponta para o caminho mais seguro e promissor. Além disso, a aceitação da fragilidade como força é um paradoxo libertador. Muitas vezes, em nossa sociedade, a fragilidade é vista como fraqueza, algo a ser escondido. Contudo, em um contexto espiritual, reconhecer e abraçar nossa vulnerabilidade nos torna mais humanos, mais empáticos e, paradoxalmente, mais fortes. É na abertura à nossa própria fragilidade que encontramos a coragem para pedir ajuda, para compartilhar nossas dores, para nos conectar verdadeiramente com os outros. Essa aceitação nos liberta da armadura pesada da autossuficiência forçada e nos permite receber o amor e o apoio que tanto necessitamos para nos reconstruir. Finalmente, a cultivação de um novo olhar para o futuro, não como uma repetição do passado, mas como um horizonte de possibilidades ainda inexploradas, é essencial. A perda e o trauma podem criar um sentimento de estagnação, de que a vida acabou naquele ponto. No entanto, a renovação espiritual reside na capacidade de vislumbrar um futuro que, embora diferente do que foi planejado, pode ser igualmente, ou até mais, rico em significado e alegria. É como um vaso que se quebra e, em vez de ser descartado, é reparado com técnicas que o tornam ainda mais belo e único, o famoso kintsugi japonês. Essa nova perspectiva nos impulsiona para frente, com esperança renovada, confiantes na jornada que se desdobra diante de nós. A jornada de cura e renovação espiritual após perdas e traumas nos impele a explorar a dimensão do perdão como prática libertadora e transformadora. Este não é um perdão superficial, que apenas finge esquecer a ofensa, mas um mergulho profundo na compreensão das complexidades da existência humana e da lei de causa e efeito. Quando sofremos uma injustiça, um trauma ou uma perda que nos fere profundamente, a tendência natural é nutrir ressentimentos, alimentar um ciclo de raiva e mágoa que nos aprisiona. O perdão, nesse contexto, é um ato deliberado de desatar esses nós, de liberar a energia estagnada que nos impede de seguir adiante. Considere, por exemplo, a situação em que você se sente traído por alguém em quem confiava plenamente. A dor da quebra de confiança pode ser avassaladora, deixando um rastro de desconfiança e amargura. Agora, pense em como isso se aplica quando você se depara com a autocrítica implacável, a voz interna que o acusa de ter sido ingênuo ou de não ter percebido sinais. O perdão, nesse cenário, começa com um ato de autocompaixão, reconhecendo sua própria humanidade e a impossibilidade de prever o futuro ou de controlar as ações alheias. Em seguida, estende-se ao ofensor, não como uma forma de justificar o ato, mas como um reconhecimento de sua própria jornada de aprendizado e das circunstâncias que podem ter levado à sua ação. Ademais, a cultivação da resiliência através da aceitação da impermanência é um caminho vital para a renovação. A vida é um fluxo constante de transformações, e tentar se apegar a situações, pessoas ou estados de ser que já passaram é como tentar segurar água nas mãos. Perdas e traumas, por mais dolorosos que sejam, são eventos transitórios na vastidão da jornada evolutiva da alma. Ao invés de nos fixarmos na dor do que foi perdido, podemos direcionar nossa energia para a adaptação, para a reconstrução e para a descoberta de novas formas de florescer. Outrosim, a prática da gratidão seletiva, focada nos aprendizados e nas forças que emergiram da adversidade, é um poderoso antídoto contra a amargura. Em vez de lamentar incessantemente o que foi roubado pela perda ou pelo trauma, podemos escolher conscientemente agradecer pelas lições aprendidas, pelas novas perspectivas que se abriram, pela força interior que descobrimos em nós mesmos. É como um agricultor que, após uma tempestade que danificou parte de sua colheita, foca sua gratidão nas sementes que ainda germinam e na terra que, apesar de tudo, continua fértil para um novo plantio. Essa gratidão não nega a dor,
mas a contextualiza, permitindo que ela se torne um degrau para a ascensão. Por conseguinte, o desenvolvimento da escuta empática para com o outro se revela como um reflexo do nosso próprio processo de cura interior. Ao nos abrirmos para a dor alheia, com genuína compaixão e sem julgamento, fortalecemos nossa própria capacidade de lidar com nossas aflições. Compartilhar nossas experiências, quando nos sentimos seguros para tal, não só alivia o peso em nosso coração, mas também nos conecta a outros que passaram por caminhos semelhantes, criando um senso de comunidade e de apoio mútuo. Essa troca, esse reconhecimento de que não estamos sós em nosso sofrimento, é um bálsamo para a alma. Além disso, a redefinição da identidade para além da dor é um passo crucial na renovação espiritual. Muitas vezes, após um trauma ou uma grande perda, nossa identidade pode se fundir com a experiência dolorosa, fazendo com que nos vejamos primariamente como vítimas. A renovação reside em reconhecer que somos muito mais do que nossas aflições. Somos seres de luz em constante evolução, com potenciais ilimitados. É como um rio que, após um período de seca, não se define pela aridez, mas pela sua capacidade intrínseca de fluir e nutrir a vida quando as águas retornam. Finalmente, a prática da entrega confiante ao plano divino nos liberta da ansiedade e do controle excessivo. Em muitos momentos de sofrimento, tentamos arduamente controlar as circunstâncias, buscando respostas e soluções imediatas. No entanto, a sabedoria espiritual nos ensina que existe uma inteligência superior, um plano maior que, embora nem sempre compreensível aos nossos olhos limitados, opera em benefício de todos. A entrega não é passividade, mas uma confiança serena de que, mesmo em meio às tempestades, estamos sendo guiados para o nosso mais alto bem. É como um marinheiro que, mesmo em mar revolto, confia na bússola e na força do vento para levá-lo ao seu destino. Ao contemplarmos a trajetória percorrida até este ponto, percebemos que as diversas facetas da cura e da renovação espiritual, outrora dispersas como raios de sol após a tempestade, começam a convergir em um padrão de profunda coerência interior. As reflexões sobre a natureza intrínseca do sofrimento e a sabedoria que emana da aceitação, a compreensão da impermanência como lei soberana e o aprendizado em desatar os nós do apego, a alquimia da reinterpretação das feridas em lições de força, e a sutil, porém poderosa, linguagem da intuição que nos guia em meio à névoa, tudo isso se entrelaça, formando um tecido de compreensão que transcende a mera intelectualização. É como se, após um longo e árduo caminho em terreno acidentado, começássemos a avistar a vastidão de um horizonte sereno, onde as montanhas da adversidade se transformam em marcos de sabedoria e as vales de dor, em solos férteis para o florescimento do espírito. Nesse compasso, a resiliência, outrora um conceito abstrato, revela-se como uma força viva e pulsante, alimentada pela autocompaixão e pela coragem de abraçar a fragilidade humana, não como um defeito, mas como um portal para a conexão autêntica. A energia que antes se dissipava na resistência ou na autocrítica encontra agora um novo direcionamento, fluindo para a reconstrução interna, para a redescoberta de um propósito que ressoa com a essência mais profunda do ser. A interconexão, antes apenas uma ideia distante, manifesta-se agora como uma realidade palpável, um fio invisível que nos une a todos, mesmo nos momentos de maior isolamento, e que nos lembra da força inabalável do amor que permeia o universo. À medida que nos aproximamos do desfecho desta jornada reflexiva, torna-se evidente que as ferramentas e as perspectivas exploradas não são meros paliativos, mas sim pilares sólidos sobre os quais podemos edificar uma existência mais plena e significativa. A desconstrução das armaduras egóicas, o aprendizado em escutar a voz da alma com atenção e a entrega confiante a um desígnio maior, tudo isso converge para um ponto de clareza, um convite para viver com uma presença renovada e uma perspectiva que abraça a totalidade da experiência humana. As sementes de esperança, outrora tímidas em solo árido, encontram agora as condições ideais para germinar, prometendo um futuro onde a cicatrização se transforma em beleza e a renovação, em um estado de ser contínuo. É o prelúdio para a ancoragem final, para a consolidação do aprendizado em uma bênção que reverbera no âmago do ser, preparando o terreno para a profunda e transformadora conclusão que se anuncia. E assim, com o coração que se expande e a alma que respira um ar mais leve, chegamos ao limiar da renovação. Não se trata de um ponto final, mas de um convite para que a jornada interior se aprofunde, para que os aprendizados de hoje se tornem os alicerces de um amanhã mais pleno e consciente. A cura após perdas e traumas não é uma meta a ser alcançada e esquecida, mas um processo contínuo de alinhamento com a força vital que pulsa em cada ser. A sabedoria de Chico Xavier nos guia, não com dogmas rígidos,
mas com a ternura de quem compreende a profundidade da dor humana e a infinita capacidade do espírito de renascer. Ele nos ensina que, mesmo quando o mundo parece desmoronar, existe uma ordem divina subjacente, um amor incondicional que sustenta cada passo, cada lágrima, cada sussurro de esperança. A verdadeira maestria reside em integrar as lições da adversidade, transformando as cicatrizes em mapas de sabedoria. Não se trata de apagar o passado, mas de reescrever sua narrativa com os pigmentos dourados do perdão, da autocompaixão e da aceitação. A dor, quando atravessada com consciência, não nos diminui, mas nos expande, revelando camadas de força e compaixão que antes permaneciam ocultas. A resiliência não é a ausência de queda, mas a coragem de se levantar, de aprender com o tombo e de seguir adiante, talvez com um passo mais cauteloso, mas com um olhar mais profundo sobre a beleza intrínseca da existência. Cada perda nos ensina sobre o valor do que resta, cada trauma nos convida a revisitar nossas fundações, fortalecendo-as com a argamassa do amor e da fé. Portanto, que a serenidade encontrada neste espaço se estenda para além destas palavras, infiltrando-se em cada instante do seu dia. Que a prática da gratidão se torne um hábito diário, um farol que ilumina as pequenas maravilhas que muitas vezes passam despercebidas. Que o perdão, tanto a si mesmo quanto aos outros, seja um ato constante de liberação, um véu que se desfaz, revelando a beleza pura do seu ser. A vida, em sua dança eterna de luz e sombra, nos apresenta desafios que moldam nosso caráter e aprofundam nossa compreensão. Abrace essa dança com confiança, sabendo que cada movimento, por mais desafiador que pareça, o conduz para mais perto de sua essência divina. A verdadeira prática começa agora, no silêncio do seu coração, na respiração que o âncora no presente, na certeza de que você é amado, guiado e capaz de renovar-se a cada novo amanhecer. Que a paz que emana do centro do seu ser se irradie para o mundo, tocando e curando tudo o que encontrar.